adicionar, né? Mas, repetindo, déficit em plano de previdência não é falta de dinheiro no caixa, né? Os pagamentos de benefícios estão sendo honrados e serão honrados, sem dúvida nenhuma, pela Forluz, né? Déficit em plano de benefício é uma diferença na projeção do que a gente tem de investimento contra uma projeção de pagamento de benefício. Nós não fizemos nada, um dia vai faltar dinheiro no caixa da Forluz, né? Eu acho que você faz algumas ponderações que são importantes de serem feitas e que certamente serão feitas nas discussões internas no Conselho Deliberativo da Forluz, né? Precisa, não precisa? O que motiva as empresas, não estou falando de CEMIG, não, o que motiva as empresas nessa mudança de plano, né? Estou falando, então, de novo plano aqui, tá? O que motiva as empresas? Nós tínhamos, até a década de 90, somente os planos BD, né, que era aquele plano onde as pessoas recebem um benefício em função do seu salário no final de carreira. Aqueles planos eram planos de alto risco atuarial, né, planos que implicavam um passivo pós-emprego grande nas empresas, né. O mundo inteiro, então, começou a migrar para os chamados planos de contribuição definida, que são planos onde não há risco para a empresa que patrocina. O único compromisso da empresa que patrocina é fazer uma contribuição mensal para esse plano, né? Não existe déficit nem superávit nesse plano. Esse foi um caminho que o mundo inteiro seguiu, né, a partir de meados da década de 90, e que no Brasil, o que foi feito, né? Não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, no Brasil tentou-se uma solução intermediária, que é o nosso plano B. É um plano, né, que no começo, e o nosso se chama assim, plano misto, né? Você tem, enquanto está acumulando recurso, é um plano individualista, né? Eu estou acumulando recurso, tenho minha conta, e não, a minha conta não se mistura com a sua, né? Então, se eu ganho pouco e você ganha muito, a sua conta certamente vai ser muito maior que a minha, né? E não adianta te dar ou me dar um aumento no final da minha carreira que não vai mudar muito ou quase nada o meu benefício, né? Esse plano ele não era mutualista na capitalização, mas se tornava mutualista na fase de fruição do benefício, porque as pessoas passavam a receber uma renda vitalícia, né? Eu aposentei, tenho X reais na minha conta, tenho Y anos de idade, né? O atuário fazia uma projeção, você tendo 55 anos de idade e R$1 milhão na sua conta, eu posso te pagar um benefício de tanto até você morrer, né? E aí é mutualista, né? Uns vão morrer antes, outros vão morrer depois. E tem o risco, portanto, da sobrevivência das pessoas e o risco financeiro de não se conseguir uma rentabilidade esperada. Esse é o plano misto, o plano que aqui no Brasil batizou-se de CV, contribuição variável, né? Então, houve uma mudança para esse tipo de plano, acentuadamente na segunda metade da década de 90, que foi quando a Forluz fez, e durante os anos 2000, né? Esse plano ainda tem, ainda que menos, ainda tem risco para a patrocinadora, né, que é o risco de sobrevivência das pessoas e o risco de rentabilidade. Ou passou a haver, então, um movimento no sentido do plano CD puro, né? Vamos migrar para um plano CD puro. Esse CD puro não tem risco nenhum, né? E isso, eu estou falando assim, panorama do setor de previdência complementar no mundo e no Brasil em particular, né? Isso começou a acontecer intensamente no final dos anos 2000 e nessa década. Hoje, se você for ver a estatística de planos que são aprovados, devem ser muito próximo de 100% planos CD puros, né? Então, é uma busca das empresas de fugir ao risco atorial, né? A empresa não quer correr risco com previdência, né? Ela certamente tem os riscos que ela tem apetite para correr, um dos que elas não têm apetite para correr é o risco atuarial.
Então, essa é uma tendência. E acredito que um pouco disso seja motivação para a CEMIG solicitar isso à Forluz. Tá? Eu acho que as ponderações que você fez são muito importantes. Elas virão, né, com toda certeza, virão nas discussões. Precisa, não precisa? Tem jeito de resolver isso no plano B? Não tem. Né? E abordando um outro ponto que você falou, nós estamos estudando, ou vamos estudar, alternativas no plano A e no plano B. Pode ser que a alternativa no plano A não seja nenhuma dessas. Né? A primeira, a que surgiu como mais, vamos dizer assim, evidente, seria, se eu não quero risco atorial, se eu quero reduzir o risco atorial, transformar uma renda vitalícia numa renda financeira. Tá? Mas pode não ser. Né? O caminho, isso aí pode se revelar complicado, tanto do ponto de vista atorial, quanto do ponto de vista jurídico. Né? Então, eu tenho uma outra via, tenho uma outra alternativa. É isso que eu acho que é o dever de casa que a Forluz vai ter dentro das suas áreas técnicas e, principalmente, nos seus órgãos colegiados para discutir esse caminho. Né? Mas acho, né, repito, eu acho que você coloca pontos importantes de reflexão. Boa tarde. Jorge Mussi, conselheiro da IAC, conselheiro da CEMIG Saúde, ex-conselheiro do Conselho Deliberativo da Forluz e do Conselho Curador. Entrei para a CEMIG em 1958. Em 1973 e 74, o falecido Afonso e o diretor José Ribeiro estiveram na IAR para mostrar a mudança do plano BD para o plano A e plano B, que seria chamado de plano provisório. Nós não aceitamos. Com muito custo, passou para plano saldado, que poderia ser vitalício ou cotas. Então, o que acontece? Esse novo plano está claramente mostrando que é o plano C para acabar com o plano A. Tem nada a ver com o plano B, porque o plano B não tem déficit. O déficit hipotético é do plano A. Por favor, você podia voltar àquela... Onde está aqueles... Então, o que acontece? Plano C. Ali tem uma coisa que não está muito clara. Não haverá compulsoriedade, não haverá. Embaixo está escrito, não haverá migração. Não haverá migração. Então, essa compulsoriedade já vai para o lixo. Então, o que acontece? O plano C seria para os novos. Eu pergunto, e o Zé Ribeiro passou para a diretora, a doutora Maura. Ela falou que a CEMIG está abrindo novos concursos para médicos, 3 médicos. Gente, onde é que estão os novos participantes? Onde? Para ter um novo plano, tem que ter no mínimo 15 mil, 20 mil. Onde é que a CEMIG hoje não comporta? Quando eu aposentei, a CEMIG tinha 21 mil funcionários. Hoje não tem nem 7. Então, o que acontece? Como é que ela vai fazer um plano C com novos que não existem? Não existem, nem existirão. Muito bem. Agora, o plano, quando acabou o plano BD, era compulsório. Aliás, não era compulsório. Tornou-se compulsório porque a CEMIG colocou, naquela época, uma contribuição inviável para quem ficou. Eu participei, junto com outros diretores da EA, para tentar a migração. E acabar com o plano no peito e na raça. Vão acabar com o plano A. Porque o plano A é a nossa garantia, ele é saudado. Eu sou vitalício. E eu não tenho tábua de mortalidade. Eu não vou morrer com 86 anos, aqui para quem falar. Não vou morrer com 86 anos. Enquanto eu viver 100 e tantos anos, eu quero receber. Porque o meu plano é vitalício. E quando eu morrer, minha dependente vai receber. Na justiça ou na polícia, onde for. Então, o que acontece? Isso que está ali é uma falácia. Eles querem acabar com o plano A. A CEMIG, dessa situação de usinas e não sei o quê, quer transferir para o plano A. E outra coisa, se o Conselho não aceitar
questionar a Previc com medo, nós podemos, a EA, a BCF, Sindeletro, coletivo de entidades, nós vamos questionar. Porque a Previc não pode chegar e falar assim, seu contrato é um lixo. Ué, e o direito adquirido, que é uma causa pétrea da Constituição. Então, não adianta isso ali, ó, que acontece... Aqui, deixa o Zé, por favor, Zé, volta aquele trem lá. Então, o que acontece? Não adianta. Eles querem acabar com o plano A. O plano C é só para acabar com o plano A, para todo mundo... não, se você não migrar, que não pode migrar, está escrito ali, nós vamos acabar com o plano A com uma contribuição inviável para a gente, igual está acontecendo no seguro de vida. Então, o que acontece? Querem acabar com a terceira idade. Até o governo criou agora preferencial para mais de 80 anos. Agora, a CEMIG quer acabar com os idosos. Então, o que acontece? Na minha concepção, o plano A não tem essa tal de taxa de mortalidade, não tem essa tal de reserva matemática, porque o nosso plano é vitalício. Vitalício. Vitalício, no meu pouco português, é enquanto o cara viver. Não é etapa de mortalidade, não. E se vitalício também, não é a tal de reserva matemática, não. Que reserva matemática dentro do plano A, ele é comum. Eu não tenho a minha reserva matemática, não aceito. Vou na justiça, na polícia, onde for. Eu vou receber enquanto eu viver. E vai viver muito tempo, viu? Vou viver muito tempo. Então, o que acontece? Tudo está sendo para acabar com os idosos. Tudo é falácia. A doutora Maura tentou me responder. Falou, não, senhor Jorge, a CEMIG está abrindo concurso. Vamos abrir agora para médico. 3 médicos. É brincadeira, está fazendo pouco da nossa... Ela me respondeu por WhatsApp, hein? Ainda me comparou o nosso plano com o plano da Taesa, que tem 400 e poucos funcionários e tem 25 milhões. Ô, gente, é brincadeira. Isso vai fazer pouco, cara. Olha, eu acompanho a Forluz desde 1974, 73, 75. Inclusive, ajudei, representando na cidade industrial, para o pessoal ir, que ninguém queria ir, que esse plano da Forluz, o doutor Maranhão trouxe para a CEMIG, e tinha vários diretores contra. Foi um negócio. Quando eu aposentei, ele era diretor da Associação de Gestão de Moços junto comigo, eu dei um abraço nele, falei, graças a Deus eu estou aposentando, graças à Forluz, que a CEMIG, a companhia Força e Luz, não foi a CEMIG que criou a Forluz, não. Foi a companhia Força e Luz. Eu não sou da companhia Força e Luz. E acontece o seguinte, todo mundo que entrou confiante. Ô, gente, a gente assina um contrato, depois vem uns babacas dos gravatadozinhos, não, isso não vale mais. Espera isso é molecagem. Isso, nem ditadura faz isso, nem ditadura. Eu quero o meu plano saudado, eu quero o meu plano vitalício, vou exigir na polícia, vou exigir na justiça, e olhem, eu assino, eu vou insistir na cacete, vou lá jogar uma bomba nessas porcarias, por Deus do céu, eu aposentei, eu paguei 20 salários mínimos no INSS, paguei 10 salários mínimos, aposentei com 8,5, hoje eu estou com nem 3 salários mínimos, eu vou viver de quê? Vou vender maconha ou assaltar banco? Não aceito, Zé Ribeiro. Isso tudo aí é falácia. O senhor vai me desculpar, que eu gosto demais de você. Te acompanhei há muitos anos. Obrigado. Agora me responda. Obrigado. Da outra vez você não respondeu, não. Da outra vez você não respondeu, não. Você fugiu. Obrigado. Eu lamento. Eu te conheço há 21 anos. Te respeito. Você aprovou todas as mudanças que houve na Forluz. Você era conselheiro da Forluz e aprovou todas as mudanças. Eventuais mudanças que houver serão aprovadas ou reprovadas pelas pessoas que estão lá hoje e que fizeram o que você fez. Não houve nenhum voto de Minerva. Os planos A e plano B foram aprovados por unanimidade, inclusive por você. E quem falou que agora não é bom? Não apareceu nada. Não apareceu. Obrigado, Jorge. Obrigado.
Eu lamento, você me conhece, você pode discordar de mim, você me conhece. Bom, vamos falar sobre outra coisa aí, ó. Agressão, você me conhece. Você não aceita a resposta. Todas as questões que você levantou aqui foram respondidas a você. Nós fizemos uma apresentação, alguns de vocês estavam aqui. Igualmente, a doutora Maura te respondeu a respeito, ela te respondeu. Agora, ela não te respondeu o que você quer ouvir. Só um minutinho, Maura, eu quero só falar, e vou falar de novo, um equívoco seu. Está ali o plano Taesa, tem 478 pessoas. Ele é viável. Pergunte às pessoas da Taesa se ele é porcaria. Fale com os empregados da Taesa que você vai acabar com esse plano lá. Fale com eles. Tá? Eu só mostrei isso pelo seguinte, uma das análises que tem que ser feita para a implantação de qualquer plano, não porque a Forluz queira, mas porque a exigência da Previc é a análise de viabilidade econômica e financeira do plano. Né? Não adianta eu mandar um plano para a Previc que não seja viável econômico e financeiramente. Isso é feito. Né? Então, infelizmente, você não vai ouvir o que você quer ouvir. Agora, eu te peço desculpa, mas você não me conhece tanto quanto eu te conheço. Fico muito chateado que você disse que quer falar. Eu passo a palavra para a Maura, porque ela quer comentar a respeito dos novos empregados. Senhor Jorge, por favor, à vontade, se eu quiser minha sala está aberta para recebê-lo. Naquele dia eu respondi ao senhor que estava já no mercado, já estava publicado um edital para concurso de médicos, 3 médicos, e que daí a 2 semanas nós estaríamos publicando um edital para todas as carreiras da CEMIG. Para informação do senhor, hoje a CEMIG tem 6.000 empregados após do nosso PDVP. O senhor acha que, no próximo ano, com as próximas pessoas que vão se aposentar, a CEMIG tem condição de não fazer um concurso externo? Hoje nós somos 6.000 empregados. O ano que vem, mais pessoas vão ter condições de se aposentar. Esse concurso vem para poder cobrir as lacunas da nossa força de trabalho. Esse concurso, esse edital, estará na praça nas próximas 2 semanas, até o final do mês, até dia 29. Quantos o quê? Quantas vagas? Esse concurso vai ter quantas vagas forem necessárias. 200, 500, 1.000, porque... Bom, aí o senhor está falando que eu estou mentindo? Nós temos um plano, como eu respondi ao senhor, da Taesa, que tem 450 pessoas. Eu não tenho mais mutualismo. Esse plano, ele é coerente, ele consegue cobrir as suas necessidades e os seus compromissos. Uma coisa eu posso garantir a vocês, o edital do concurso estará na praça nas próximas 2 semanas para poder repor a força de trabalho da CEMIG. Teremos novos entrantes na casa e é para esses novos entrantes que nós queremos desenhar um plano que não tenhamos o risco de déficit no futuro. É para os novos entrantes que vão ser aprovados nesse concurso, que o edital estará na praça nas próximas 2 semanas. Bom, agora a minha pergunta. Com relação ao plano BD, quando eu mudei, falaram que era para acabar com o plano. Não acabaram. Aí ele fazia presença déficit, e eu fui chamado para poder pagar um déficit e fiquei contrariado que a CEMIG vai pagar em 23 anos e eu tenho que pagar à vista. Ué, tem que saber o seguinte, o déficit, quando tiver um déficit do plano A, eles vão dizer metade para a prestadora e metade para nós. E vai cobrar nós à vista e depois para a CEMIG parcelado por meses. Não está certo, não é? Eu nunca vi cobrança de déficit à vista.
Né? Mas cobraram dinheiro Então de mim. cobraram errado. A parcela que cobraram à vista. Vai amanhã na Forluz que nós vamos te devolver o dinheiro. Vou lá. Obrigado. Poder perguntar também, vai ser só em Belo Horizonte. Oi. Vâner de Pouso Alegre. Alô? Oi? Pode falar. Caiu o sinal? Não, pode falar. Eu estava vendo no último slide, foi apresentado lá, não haverá compulsoriedade, não haverá migração dos planos atuais para o novo. A minha dúvida é, já que não vai haver a migração do plano atual, dos atuais para o novo, vai ser aberta a opção individual da possibilidade do participante poder migrar, porque senão não haveria sentido falar que não haverá compulsoriedade, não é? Essa é a minha primeira pergunta, se vai ser aberto a opção individual do participante do plano A migrar para o plano C. E a outra coisa é que, igual foi comentado, que quando foi criado o plano A e B, ele foi majoritário, não teve votos de Minerva. Se na criação do plano C vai ser adotada essa mesma postura, se não vai ser criado por voto de Minerva. Bom, eu acho que a frase ali está muito clara, né? Não haverá migração dos atuais planos para o novo plano. Mais clara do que isso, não tem jeito de ser, né? O que, inclusive, foi aventado aqui, se não me engano, pelo Arcângelo, é a possibilidade de criação, e eu comentei também, é a possibilidade de criação de uma renda financeira dentro do plano A. No plano B já tem, né? Que é a famosa cotas, né? Seria a possibilidade de você passar da renda vitalícia para a renda financeira. Essa é uma, repito, possibilidade que tem que ser avaliada se ela convém ou não convém, né? E com relação a um eventual novo plano, esse eventual novo plano terá voto de Minerva, né? Isso é a lei, isso é a lei, né? Eu não sei como é que a Previc ainda não levantou essa questão, né? Ontem eu tive uma informação de que a Previc está criando o caso em alguns fundos de pensão, em algumas entidades, que tem o voto qualificado, ou seja, 2/3 para mudar determinadas coisas, que é uma coisa que nós temos na Forluz. Aliás, não tá acho que não está naquele slide meu, que é uma coisa importante também, né? Previc já começou a implicar com isso, porque a lei é clara, a lei diz que o presidente do Conselho Deliberativo tem o voto de Minerva e o presidente do Conselho Fiscal tem o voto de Minerva, né? Então, qualquer novo plano que for criado na Forluz ou em qualquer fundo de pensão brasileiro, patrocinado por empresa estatal, tem o voto de Minerva. Boa tarde a todos, boa tarde, Zé Ribeiro. Meu nome é Everson, eu sou presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas e sou um dos representantes do coletivo de entidades que elegeu os conselheiros que hoje estão lá. Zé Ribeiro, eu gostaria que você respondesse uma questão relativa às auditorias e, em seguida, eu gostaria de entrar nessa questão do novo plano. Primeiro, com relação às auditorias, muito bem, você apresentou aí que existem auditorias em várias áreas, e nós tivemos conhecimento, através dos conselheiros eleitos, que até o mês de dezembro de 2016 não havia nenhum déficit de contingenciamento, nenhum valor de contingenciamento jurídico, de ações judiciais que dessem algum déficit no plano. Isso até dezembro. Mas, em dezembro, no balanço, apareceu um valor de 31 milhões de contingenciamento judicial. Diante disso, os conselheiros não aprovaram, inclusive, as contas da Forluz por conta disso, e foi convidado o advogado lá do escritório Rocha para falar a respeito desse contingenciamento. E a resposta que ele deu para os conselheiros foi que não tinha o déficit antes de dezembro,
porque a Forluz falava para ele não contingenciar os déficits que existiam. Né? Então, assim, isso foi contingenciado de última hora. Então, me parece que há uma questão que levanta dúvidas a respeito das auditorias, porque se o advogado falou, a Forluz falou para eu não mandar o contingenciamento para auditorias, então tudo indica, há indícios de que a Forluz tem escondido valores das auditorias. Então, eu acho que isso, eu toco nesse assunto, por quê? Porque os conselheiros lá já pediram diversas auditorias, pediram auditoria nos empréstimos, pediram auditoria nas contas dos participantes, pediram auditoria jurídica, e todas estão sendo negadas pela diretoria da Forluz, dizendo que já existem as auditorias. Então, a pergunta é, se há dúvidas, o que mais pode estar sendo escondido? O que mais? Né? Então, é necessário essas auditorias, e a pergunta é, por que não aceitar as auditorias que estão sendo propostas pelos conselheiros, com acompanhamento pelo DRP? Esse é o primeiro ponto. Bom, com relação, então, ao novo plano, eu acho que é interessante algumas coincidências. Né? Quando houve a criação do plano A e do plano B, havia uma reforma de previdência em curso, havia PDI, PDVs aí, com um montante de muita gente saindo na CEMIG, e havia a chegada do sócio estratégia, a privatização. E nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Né? Há a reforma da Previdência em curso, há PDV em curso e há o risco das privatizações. Então, assim, o cenário me parece muito parecido, e me parece muito parecido que o remédio que está querendo ser adotado é o mesmo. Né? Então, assim, entra gente do PSDB, ou do PT, ou de quem quer que seja, e os remédios são os mesmos, eles usam os mesmos remédios. Bom, especificamente com relação ao plano, a esses dois pontos principais, onde você diz que não haverá compulsoriedade e não haverá migração dos atuais planos para o novo plano. É pequenininho, tá, gente? É uma páginazinha só para encerrar. Isso aqui é uma minuta que foi encaminhada para os conselheiros votarem, e, diante dessa minuta, eles se recusaram a participar das reuniões, justamente para não dar quórum, para não dar a oportunidade da patrocinadora aprovar isso aqui, com o voto de Minerva. Mas tudo indica que ela vai fazer isso a semana que vem, porque é uma reunião ordinária e ela vai poder usar o voto de Minerva. Tá? Bom, aqui diz o seguinte: contratação de consultoria jurídica para a criação de um plano CD puro, que é um plano de cotas puro. Né? Elaboração de parecer jurídico que enfrente a questão da possibilidade de não oferecimento do plano de benefícios em vigor a partir da aprovação do plano CD puro. Entre parênteses, eis que o passo seguinte àquele corresponderá ao seu fechamento. Fecha parênteses. E à luz do Estatuto Social da contratante, sobretudo seus artigos 18 e 23, o rito para a sua aprovação e quórum. Veja bem, ela está querendo saber juridicamente se ela pode usar o voto de Minerva. Assim como para a celebração do respectivo convênio de adesão em face das atuais contratantes. Revisão de minuta de regulamento do plano C. Então já existe um regulamento do plano C que ninguém conhece. Bom, para os planos A e B existentes, elaboração de parecer jurídico que enfrente a possibilidade de criação de um benefício de caráter financeiro, que ele disse aqui, calculado com base na reserva matemática do participante, inscrito nos planos A e B. Não é só A, viu, Jorge Mussi? Não é só o A, o B também está em risco. Com os requisitos ou condições mínimas para a promoção de tais alterações. Outro ponto. A necessidade de realização prévia de estudo de aderência a hipóteses atuariais e de convergência da taxa de juros na hipótese de migração da massa de participantes. Migração da massa de participantes. E, terceiro, não por último ainda, a possibilidade de contratação de dívida
em caso de eventual déficit, a ser assumido nas reservas individuais de cada participante. O déficit é só nosso. Mediante cessão de contrato de dívida, de uma submassa para outra ou de um plano para o outro. Revisão de minutas de alteração dos regulamentos e acompanhamento do processo de aprovação perante as patrocinadoras e fiscalizadores. Não haverá compulsorialidade e não haverá migração dos atuais planos para o novo plano, não é o que está sendo colocado lá para os conselheiros. Então, assim, ou você está mentindo na minuta que manda os conselheiros, ou está mentindo para nós aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Everson. Você me dá a oportunidade de esclarecer algumas questões que são levantadas, e aí as pessoas dirigem o discurso para a forma mais simpática, para buscar levantar questões, né? Primeiro, vamos começar lá do começo, com a questão do contingenciamento jurídico. Os conselheiros representantes participantes não aprovaram as contas da Forluz por causa de uma conta do balanço de 30 milhões de reais. Um balanço que o plano A tem patrimônio de perto de 7 bi, né? Então, por causa de uma conta de 30 milhões de reais, que eles levantaram algumas dúvidas, e eu vou explicar, né? Eles rejeitaram um balanço de 7 bilhões de reais. Contas essas aprovadas, né, pelo auditor Deloitte, pelo Conselho Fiscal da Forluz, importante, ninguém fala isso, né? O Conselho Fiscal da Forluz, onde os participantes têm a maioria, aprovou essas contas, né? Ninguém fala isso. Aprovadas pelo Conselho Fiscal, pela auditoria da Deloitte, quer dizer, Deloitte, não estou falando aqui do contador da esquina, não, né? Eles rejeitaram, né? Tem um princípio, eu não sou contador, mas já ouvi falar de um princípio de materialidade, né? 30 milhões em 7 bi não tem materialidade. Ainda que essa conta estivesse completamente errada, ela não era motivo para se rejeitar um balanço de 7 bi. Mas vamos explicar, né? Vamos contar, vamos rebobinar, rebobinou só um pedacinho da fita, vamos rebobinar lá no começo, né? Há anos, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal da Forluz questiona a diretoria executiva e o próprio Conselho Deliberativo de que as contingências judiciais da Forluz não estavam bem dimensionadas. Todo ano ele cobrava aquilo, o nosso então consultor jurídico ia a esse conselho e explicava os critérios de provisionamento daquelas contas, junto com a nossa contabilidade. O Conselho Fiscal recomendava, olha, precisamos ter mais conservadorismo no dimensionamento dessa conta. O que a Forluz fez? Nós contratamos um consultor jurídico no início de 2015, aliás, desculpe, no início de 2016, pouco depois que eu assumi a presidência da Forluz, contratamos esse consultor jurídico e uma das primeiras encomendas que eu fiz a esse consultor jurídico foi, Francisco, essa reclamação ela é recorrente na Forluz. Todo ano, na aprovação das contas, no Conselho Fiscal da Forluz, essa questão é levantada pelos representantes dos participantes do Conselho Fiscal. Por favor, coloque um holofote nisso, avalie isso, né? Avalie isso com atenção, e vamos ver se realmente esse dimensionamento está sendo bem feito ou pode ser mais preciso. O que o Francisco fez? Chamou os escritórios que nos assessoram, conversou com eles, classificou as ações que os participantes têm. Repito, não sou nem advogado nem contador, tá? Então, se eu cometer alguma impropriedade, tanto jurídica quanto contábil, vocês me perdoem. Chamou os escritórios que prestam assessoria à Forluz, discutiu com eles, classificou as ações conforme o tipo, né? E a probabilidade de êxito em cada tipo daqueles de ações. Feito isso, né, passou ao nosso atuário para ele dimensionar
de acordo com os critérios atuariais, acoplados aos critérios contábeis, cada uma daquelas contas, e chegou-se a esse número que você mencionou aí. Esse número foi informado ao Conselho Fiscal da Forluz assim que saiu o balancete de dezembro. Esse número foi informado ao Conselho Deliberativo da Forluz numa reunião havida, eu não me lembro se foi 8 ou 9 de março. No início de março, né, a Forluz, historicamente, ela sempre apresenta as suas contas para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal em duas reuniões. Uma reunião de apresentação, em que ela entrega as contas, os técnicos vão lá, apresentam essas contas, para que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo levem para casa e tenham um prazo até a reunião deliberativa. Então, na reunião de 9 de março, foi apresentado para os conselheiros fiscais e deliberativos, é uma reunião conjunta, numa parte dela, entre os dois conselhos. Eles levaram para casa, tiveram o mês de março inteirinho, tiveram a reunião para questionar, tiveram o mês de março inteirinho. Essas contas foram aprovadas pela diretoria executiva da Forluz. Não houve nenhum questionamento sobre esse provisionamento, né? Todas as pessoas que tiveram a explicação entenderam. Questionamento feito absolutamente em base técnica, repito, aprovado pelo auditor da Forluz, né? Posteriormente, submetido ao Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal aprovou essas contas, entendeu essas contas, né? A diretoria executiva aprovou e, de repente, não me perguntem por quê, tudo de errado apareceu na Forluz numa reunião que houve no dia 29 de março, é 29 mesmo, né? 30 de março de 2017. O que aconteceu naquela reunião que a Forluz funcionava bem e, a partir daquele dia, apareceu essa necessidade de auditorias, apareceu que esse contingenciamento jurídico era equivocado? Perguntem para o Everson e para o coletivo, que eles certamente vão explicar para vocês o que aconteceu, que mudou o humor de um grupo de conselheiros da Forluz, né? Mas, então, a explicação do contingenciamento jurídico é essa. Quer dizer, será que a Deloitte está errada? Será que o Conselho Fiscal da Forluz está errado? Só estão certos esses conselheiros, representantes dos participantes, que votaram contra? Será que, ainda que esses 30 milhões de reais estivessem equivocados, era motivo de rejeitar o balanço de um plano de 7 bi por causa de 30 milhões? Né? Perguntem aos contadores se é correto ou não isso. Então, é a explicação sobre a questão do contingenciamento jurídico. Auditorias, né? Eu não tive, né, a diretoria executiva não teve nenhum comando do Conselho Deliberativo da Forluz para efetuar nenhuma auditoria, a não ser aquelas que ela está fazendo. Especificamente em relação a 2 pontos que foram levantados aqui. Auditoria de empréstimo. Se isso foi pedido ao Conselho Deliberativo em março, já estava em andamento desde 2016. Não estou falando isso agora, não. Falei na hora que eu fiz a apresentação aí para vocês. Pedida pelo diretor Rodrigo Barata, solicitada pelo diretor Rodrigo Barata. Nós começamos uma auditoria no final de 2016, no nosso sistema de empréstimos, concluímos agora, em agosto, uma auditoria muito extensa, que apontou alguns pontos de melhoria, mas não apontou nenhuma irregularidade. E a outra auditoria, também mencionada aqui, auditoria nos benefícios na área previdenciária da Forluz. Nós fizemos uma extensa auditoria no final de 2016. Essa auditoria também apontou vários pontos de melhoria, de controles que precisavam ser implementados. A diretora Maura começou a fazer isso na Forluz, deixou a Forluz para vir para a CEMIG, a diretora Mônica, junto com o Tiago, que é o gerente da área, e a equipe da área, estão fazendo os ajustes, as melhorias necessárias. E no final deste ano, está prevista uma nova auditoria. Agora, não dá para você começar, eu vou julgar todo o trabalho que foi feito, né?
tudo que está em andamento, tudo que está sendo feito, eu vou jogar no lixo para fazer uma outra auditoria, né? Não tem sentido, nós vamos fazer quando essas mudanças forem implementadas, até para avaliar se as mudanças surtiram efeito ou não. Finalmente, em relação à questão do plano C, né, o que o Everson leu aí foi uma minuta de contrato com uma consultoria jurídica. Quando o Arcângelo me questionou, e eu já tinha falado aqui na apresentação, que nós temos que ter, com qualquer mudança que for feita na Forluz, dois cuidados importantíssimos, o cuidado atuarial e o cuidado jurídico. Isso é uma consulta, um pedido de consultoria jurídica, isso não é proposta de mudança de plano. Eu preciso saber se eu posso fazer aquilo ou não posso fazer, se fizer, que riscos que se corre, né, para tomar a decisão se vai ser feito ou não. E se tomada a decisão, olha, tem um risco grande ou tem um risco baixo. É para isso que existe consultor jurídico, né, para nos aconselhar, nos dizer se pode ou não pode. Os pontos são esses mesmo. Nós tivemos uma reunião muito produtiva, eu acredito, com alguns representantes de algumas entidades que nos pediram essa reunião, foram recebidos na Forluz, né? A EA estava lá, Sindeletro estava lá, e algumas pessoas ligadas à BCF estavam lá, né? E discutimos, quer dizer, eu acho que na conversa foram levantadas inúmeras divergências, inclusive algumas que o Arcângelo bem apontou aqui. Agora, foi também deixado claro que aquilo não era o plano, né? Não foi submetido ao Conselho Deliberativo na reunião passada mudança de plano, foi submetido ao Conselho Deliberativo um pedido de autorização, né, para a diretoria dar início a estudos para mudança de plano, para criação de plano. Quem tem que fazer isso é a diretoria, o conselheiro não vai fazer isso, né? Quem tem equipe técnica, quem faz a parte executiva é a diretoria e as áreas técnicas. Foi isso que foi, e não foi, é muito interessante que esse contrato, essa minuta de contrato, ela foi submetida à diretoria executiva da Forluz para ser contratado um escritório de advocacia para dar essa consultoria. Nesta reunião, esse esclarecimento é importante, nesta reunião da diretoria executiva da Forluz, que ocorreu há cerca de um mês atrás, o diretor de relações com participantes, Vanderlei Toledo, ponderou que a gente devia ouvir o Conselho Deliberativo sobre isso, né? Não éramos obrigados a ouvir o Conselho Deliberativo, né? É prerrogativa da diretoria contratar estudos técnicos e consultorias que ela entender necessários, até para ela submeter ou não propostas ao Conselho Deliberativo. E nós atendemos a uma ponderação do diretor Vanderlei Toledo de que deveríamos ouvir um Conselho Deliberativo, mande a gente fazer estudos, né? Para a gente, para tirar aquela aura de que nós estamos fazendo as coisas escondidas do Conselho Deliberativo, né? Então, atendendo a um pedido do diretor Vanderlei Toledo, nós, a diretoria executiva, fez uma proposta ao Conselho nesse sentido, né? Infelizmente, por outros motivos, não tivemos a reunião extraordinária, né? Mas, a qualquer momento, a diretoria executiva, dentro do orçamento da Forluz e dentro dos critérios que a Forluz tem de contratação de serviço, ela pode contratar consultoria jurídica, consultoria autorial, consultoria econômica, que ela entender necessário para proceder às suas funções. Boa tarde. Meu nome é Orlando Faria. Ô Zé, nós já estamos aqui, começou religiosamente às 14h30, então são 16, são mais de 2 horas, informações da área jurídica, contábil, conflitante, muitas e muitas informações. Eu queria simplesmente fazer assim, análise da análise para chegar num consenso. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte:
Um grande problema, e que talvez o que gerou, talvez até a reunião da Forluz com os presentes, e o convite foi aberto a todos, é o problema do déficit. O calcanhar de Aquiles, a pedra no sapato da Forluz atualmente, chama déficit. Esse déficit, ele tem que ser, teoricamente, tecnicamente, sanado. A Forluz vai encontrar, estudar meios, possibilidades, para, pelo menos, não tentar que ele aumente, mas que ele reduza e sane o problema. O problema é o déficit. Você disse que, quando há superávit, a CEMIG, por questões até de lógica, ela fica, porque quando há um problema de déficit, ela complementa. Ou seja, quem que é o grande parceiro da Forluz? Por ela ser um segmento da própria CEMIG, a CEMIG é o grande parceiro da Forluz. Eu estou preocupado com duas coisas. Primeiro, esse déficit, se a CEMIG, ela também não está com essa situação financeira padrão Brastemp. Todo mundo sabe disso, né? A CEMIG está passando por problemas financeiros razoáveis. Ainda tem um outro problema que é mais sério ainda, que é o problema das usinas, que representa quase a metade da arrecadação da empresa. Aí vem a pergunta. E não se concretizando que essa usina fique com a CEMIG, o que vai afetar em termos de complementação na saúde da Forluz, na parceria CEMIG-Forluz? Pergunta 1. Pergunta 2. Não se encontrando um caminho para sanar esse déficit, existe a possibilidade de fazer rateio entre os próprios aposentados? Existe uma conta a ser paga, a ser saldada. Quem vai pagar a conta? Somos nós? E se for os próprios beneficiários, isso seria de que forma? Essas são as minhas duas questões. Obrigado. Bom, você tem toda a razão, né, e eu acho que eu falei isso aqui. A grande questão da Forluz hoje, Orlando, é o plano A, a busca do equilíbrio do plano A. É onde nós gastamos a maior parte do nosso esforço hoje na Forluz. Tá? Então, nós estamos procurando uma solução, como eu disse aqui, sustentável para equacionar esse déficit. A questão CEMIG. Quando você tem aquela dívida que a CEMIG tem com o plano A, né, fora o déficit, que é a responsabilidade dela, você tem que se preocupar com a CEMIG, sim. Quer dizer, nós temos que preocupar com a CEMIG por dois motivos, acho que por três motivos, né? Primeiro, os que estão trabalhando na CEMIG precisam do emprego. Segundo, nós, já aposentados, assistidos, precisamos que a CEMIG honre os seus compromissos com a Forluz. E, eu repito aqui de novo, ela sempre honrou, continua honrando. Eu nunca tive problema de vir aqui, vocês não pagaram a prestação do equacionamento do déficit ou da dívida, né? A CEMIG sempre honrou e não se furtou a cumprir as obrigações dela até agora, né? Agora, numa situação de insolvência, eu não gosto nem de pensar, né, das nossas patrocinadoras, ou de qualquer patrocinadora de fundo de pensão, a situação do fundo de pensão, principalmente quando existe uma dívida com o fundo de pensão, complica-se, né? Não significa que se a CEMIG parasse de pagar seus compromissos hoje, nós iríamos parar de pagar benefício amanhã, né? Mas isso ia ser um terremoto, um furacão como esse que passou lá na Flórida para a fundação. Então, eu acho que nós temos eu falei que a gente tem que se preocupar com a CEMIG, como os empregados, pelo emprego deles, os aposentados, pelos compromissos que a CEMIG tem com a fundação e os cumpre, né? Mas vai cumprir enquanto ela for solvente, né? E terceiro, porque eu acho que nós, como mineiros, né, precisamos de uma CEMIG forte. A CEMIG forte é importante para nós, para o nosso Estado, né? Aí mesmo que nós não fôssemos nem empregados, nem aposentados da CEMIG, né? Então, eu acho que a preocupação com a saúde da CEMIG, nós todos temos que ter. Existe um impacto, não significa que se a CEMIG desaparecer amanhã, a Forluz desaparece junto,
mas a pancada é muito forte, né? E depois a questão do equacionamento, né? A minha esperança é que a gente consiga resolver essa questão agora na Justiça, né? Tudo indica que o caminho será a Justiça, mantendo aquilo que os participantes querem e que a CEMIG quer, né? Ou seja, responsabilidade pelo déficit, assim como foi no superávit da patrocinadora, né? Agora, repito, quem está pondo uma espada na nossa cabeça não é a CEMIG, quem está pondo a espada na nossa cabeça é o governo federal com a Previc. E diga-se de passagem aqui, isso não é conjuntural de um determinado governo federal, não, né? Essa luta nós estamos mantendo com o órgão de supervisão há pelo menos 15 anos, né? Então, quem está lá não está querendo nos ajudar, né? Como disse o Everson aqui, independente de que partido seja, né? Quem está lá no governo federal não teve esse olhar de, não, vou deixar, eles já se entenderam lá, já resolveram, mas eu quero intervir assim mesmo. O pagamento do déficit, na hipótese, né, que eu também não gosto de pensar nela, de que ele seja imputado aos participantes, quer dizer, vamos falar de fundo de pensão que não a Forluz. Num fundo de pensão normal, vamos dizer assim, que não tem essa cláusula, é o caso hoje, por exemplo, da Petros, da Petrobras, né? Lá a conta é dividida, então todo mês vem, você que é aposentado, vem no seu contra-cheque deduzido lá uma prestação X para pagar o déficit. E quando você põe X, a empresa, a Petrobras, põe X também, né? E no caso dos ativos, vem uma contribuição extraordinária, quer dizer, vem descontado no contra-cheque de pagamento que a Petrobras faz para eles uma parcela. Seria dessa forma, tá? Ou seja, essa questão de prazo e de valor é a mesma coisa, né? Só que, em vez de eu cobrar só de um lado, cobro dos dois lados. Senhores, boa tarde. Raimundo Júlio, ex-presidente da Forluz. As questões que eu quero colocar já foram, de certa forma, abordadas, eu só queria uma certa ratificação. Com relação ao déficit, considerando a regulamentação vigente, existe um posicionamento de que a responsabilidade é da patrocinadora. Existe um posicionamento da patrocinadora, CEMIG, quanto a esse déficit? Primeira questão. Segunda, naquela hipótese de levantar possíveis alternativas de redução do risco atuarial, do risco de déficit. Em termos do plano, o risco pré-definido, que ele hoje é da patrocinadora. Então, a alternativa que eu vejo, a massa existente pré-definida. A alternativa que eu vejo é só transferência de responsabilidade. Seria isso que se busca? Para os participantes da responsabilidade com eventuais déficits futuros? Raimundo, obrigado pelas suas perguntas. Bom, vamos começar dessa, né? Por enquanto, a única alternativa que foi levantada foi a criação de uma renda financeira. O que a renda financeira significa? Significa que o risco é transferido para o participante. Quer dizer, se ele viver muito, o dinheiro pode acabar. Compensação, se ele viver menos, a família dele fica com esse dinheiro, né? No caso do plano da renda vitalícia, se ele viver muito, o plano tem que honrar um compromisso. Se ele viver pouco, esse dinheiro vai ser usado para o plano para pagar os que vivem muito, né? E a outra questão sobre a responsabilidade da CEMIG. Eu repito aqui, a CEMIG nunca, até hoje, se negou a sua responsabilidade, né? Eu vim várias vezes conversar sobre a ação de déficit, aqui depois que eu sou presidente da Forluz e antes enquanto diretor, né? Em gestão nenhuma
da CEMIG, eu vi uma palavra, não vamos pagar, não. A Previc está mandando dividir a conta, os chefes estão mandando, vão cumprir. Inclusive, nós tivemos um diretor financeiro, recentemente, na CEMIG, que foi o Fabiano, que veio da Previc. Né? O Fabiano foi coordenador de investimentos da Previc, quer dizer, um cara que conhece profundamente o fundo de pensão. Nós já o conhecíamos quando ele veio ser diretor da CEMIG, lá da Previc. Né? E ele poderia, né, ele seria a pessoa que mais poderia ter esse posicionamento. Né? Ele era fiscal até outro dia mesmo, virou diretor da CEMIG. A cabeça dele poderia ser a cabeça da Previc. Não, espera aí, a lei é assim, o regulamento é esse. O Fabiano nunca se negou, como diretor financeiro da CEMIG, ao compromisso, a assumir 100% do compromisso. Né? E o Fabiano era um cara que cobrava muita gente pelo conhecimento dele de fundo de pensão. E assim é o atual diretor. Né, hoje é importante dizer que na diretoria da CEMIG nós temos vários participantes da Forus, a começar do presidente. Né? Então, e o Conselho de Administração da CEMIG não negou o compromisso. Então, o meu receio hoje não é a CEMIG, meu receio hoje não é receio, é um fato concreto, é a determinação do órgão federal de supervisão. Né? É esse que nós vamos ter que enfrentar, e eu acho que aí esse enfrentamento é da Forluz, mas é de todos nós, das entidades, de cada um individualmente. Né? Esse é o grande enfrentamento que a Forluz tem que ter. Bom, Zé Ribeiro, Rosa, eu gostaria de pedir licença para colocar o meu entendimento sobre essa questão do déficit que a Previc determinou a revogação do artigo 57. Você nos disse que a Forluz tem duas alternativas: cumprir ou questionar judicialmente. Eu, pessoalmente, entendo que a Forluz tem também a alternativa de rejeitar essa determinação. Porque a responsabilidade de diretoria é se ela descumprir decisão legítima. E o que está acontecendo é uma decisão administrativa ilegítima e, certamente, a Previc sabe que ela é ilegítima, insiste numa coisa que não tem respaldo na Constituição e, por óbvio, uma decisão administrativa não tem um condão de revogar um dispositivo constitucional. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo, me alegra escutar que a tendência é para que a Forluz discuta judicialmente. Porque, apesar da manifestação do coletivo e da EA de que elas atuariam no sentido de questionar judicialmente, eu entendo que não seria bom para a Forluz transferir esse ônus para os assistidos, os beneficiários. Até porque essa ação teria que ser uma ação cara, porque teria que ser embasada por um parecer jurídico de um jurista renomado para fazer frente à Previc. Não é simplesmente, não, vou entrar com a ação e pronto. Então, teria que ter um parecer embasado de expertise na área previdenciária, e, principalmente, considerando a situação de um ato jurídico perfeito, que é disso que se trata. E o meu temor também é o seguinte: se a Forluz não enfrentar, o que eu acredito que isso não vai acontecer, essa questão, que credibilidade que os planos dela terão junto aos beneficiários? Se isso já vem de 97 e hoje
nós nos deparamos com uma situação absurda dessa, como que nós vamos acreditar nos planos da Forluz? Se uma determinação administrativa é cumprida em detrimento de um preceito constitucional. Então, eu acho uma questão muito mais ampla, muito mais séria do que essa questão pontual. E também ouvi aqui, e se eu entendi direito, a ideia de uma compensação financeira. Isso, eu não sei exatamente o que se trata, mas eu estou pensando, se for para que se abra mão desse patrocínio 100% por parte da CEMIG, nós estaríamos vendendo um direito que vai nos preservar para o futuro. Então, seria uma questão imediatista, e nós sabemos que, na Previdência, não se pode pensar em curto prazo. Nós temos que pensar a longo prazo. Como que, se resolver esse déficit atual, como que ficariam eventuais déficits futuros? Porque nós não estamos livres disso. E outra coisa também, essa questão que você disse, que alterar o artigo 57 não retira essa responsabilidade do déficit, eu tenho as minhas dúvidas, e eu acho que é muito mais do que fragilizar o nosso direito. Então, eu creio que nós, pelo menos eu, enquanto assistida, eu espero da Forluz ações efetivas para resguardar os nossos direitos, porque é muito mais legítimo isso vir da Forluz, com todo o conhecimento técnico que a Forluz tem, com toda a possibilidade de se resguardar juridicamente através de parecer jurídico de peso, seria uma ação extremamente melhor conduzida do que se deixar aos encargos dos assistidos. E também não acho que seria o caso de transferir esse ônus para os assistidos. É só uma ponderação, eu te agradeço todo esse tempo seu, toda essa explicação, a sua cordialidade, mas realmente é o ponto que mais nos aflige nesse momento. Eu te agradeço a atenção. Rosa, obrigado aí pelas suas palavras. Eu queria só reforçar 2 pontos. Primeiro é o seguinte, o que a Forluz não pode fazer é se negar a cumprir a decisão simplesmente por negar, né? Quer dizer, se nós não fizermos o que a Previc mandou e não tomarmos nenhuma medida judicial, haverá uma intervenção na Forluz. Isso é com certeza, né? Então, por isso é que eu defendo, né, dentro da linha que você falou, que a Forluz, em ela, entendendo que deva enfrentar a Previc, que o faça no Judiciário, né? Porque nas instâncias administrativas nós já esgotamos todas as possibilidades, né? E você colocou aí uma coisa muito importante, e eu vou exemplificar a minha concordância com você. O cuidado em ações contra a Previc, ou contra quem quer que seja, mal instruídas, né? Na questão do custeio administrativo, nós tivemos uma ação de alguns participantes contra a então SPC, questionando a determinação da SPC de fazer paridade no custeio administrativo. O que aconteceu? Essa ação, com todo respeito, ela foi mal instruída, foi mal, né, as pessoas não tomaram os devidos cuidados, né? Talvez o conhecimento sobre a matéria dos advogados não fosse aquele que o caso requeria, né? Perderam na primeira instância. Isso foi para a segunda instância em Brasília. E o que aconteceu? Toda vez que a gente ia discutir esse assunto com a Previc, já vinha a colocação deles. Espera aí, já perderam isso na Justiça em primeira instância, vão esperar o julgamento em segunda instância,
né, tem grande chance da Justiça já resolver esse assunto a nosso favor, quer dizer, a nosso deles, né? Então, você tem toda a razão nas ponderações que você fez aí, eu te agradeço. Sempre, só um minuto. Eu não... Pedro Matheus, eu queria só... ver se eu colaboro aqui na explicação do negócio do balanço ali dos 30 milhões, porque isso aí é um negócio até interessante. Eu fiquei até feliz de saber que a possibilidade de a gente vir a perder uma causa, isso não quer dizer que 30 milhões está perdido, não. É a possibilidade de a gente perder uma causa e ter o dinheiro reservado para pagar. Se não perder, não vai gastar esse dinheiro. Ele volta para a contabilidade. Então, era só isso. E é bom que... Eu até fiquei satisfeito, Zé Ribeiro, de vocês terem incluído esse risco lá e feito essa reserva no balanço. Isso é muito importante, que todas as empresas façam isso. Isso é segurança para nós, que somos da Forluz, na minha avaliação. Obrigado. Obrigado, Pedro. Faltou, na minha explicação aqui, colocar esse ponto muito importante que você colocou. Tem mais alguma... Então, vamos fazer, o Marcelo, vai lá. Estava estranhando que você não tinha perguntado ainda, Marcelo. Então, você encerra aí, você vai ser o último a perguntar. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né, porque eu era uma dessas pessoas que fomos recebidos pela diretoria da Forluz já 3 vezes. E todas as reuniões muito eficazes e muito bem atendidas. O que eu quero dizer é que eu acredito, e sempre acreditei nisso, e eu estudo Forluz, assim que eu entrei na CEMIG, incentivada por um amigo, na época era meu colega, hoje é um grande amigo, o Jurandir, que ele, na época, nos alertava, gente, nós precisamos de entender de Forluz, porque é um patrimônio muito importante para nós. Então, à época, mais de 20 anos atrás, nós constituímos um grupo de estudos, nós estudávamos no horário de almoço, para que a gente compreendesse aquelas contas complicadas, porque são muito complicadas, a legislação é complexa, isso acabou levando a gente para o Conselho. Eu era integrante do Conselho na época da migração do plano, foi uma negociação, foi uma negociação difícil, mas uma ótima negociação. Até hoje, né, olhando para o passado, olhando para o presente, eu entendo que foi uma negociação muito bem sucedida. Não foi usado o voto de Minerva, foi realmente uma votação por consenso, muito discutida, foram meses de conversa e construção conjunta de um regulamento. E o que eu entendo, então, eu me afastei um pouco, hoje nós retomamos esse grupo de estudos, estamos tentando entender novamente, quer dizer, eu me aproximar novamente, as pessoas continuaram acompanhando algumas delas, e foi esse grupo de estudos que pediu essa reunião e fomos gentilmente atendidos, e o que eu entendo é o seguinte, a defesa da Forluz é a participação efetiva de todos nós, não só em momentos de déficit, o tempo todo. E aqui, assim, nós precisamos que hajam divergências, isso é saudável, não tem problema nenhum, mas é preciso que a gente consiga conversar, que estude, que consigamos compreender o que está acontecendo, que tenhamos serenidade, que não tenhamos ilusão. Fundo de pensão é uma gestão de probabilidades e incertezas. Tem muitas incertezas, não só na fundação, como no cenário econômico e político do país e do mundo. Então, tudo isso afeta o fundo de pensão. E é um patrimônio muito valioso para nós todos e para as nossas famílias. Então, o convite que eu faço é esse, né? Serenidade, compreensão, diálogo, persistência e trabalho, né? E gratidão aí por iniciativas como essa, né? E pelos colegas que estamos lá no grupo de estudo, a gente tem se reunido em situações diversas, em lugares diversos, para ser exatamente ser o mais amplo possível a participação.
Acho que as entidades sindicais, nós todos do grupo de estudo, precisamos apoiar os conselheiros, porque são decisões difíceis, envolve muitas famílias, cada uma das decisões. Então, o patrimônio pessoal é envolvido. Então, o que nós precisamos é muita serenidade e muito apoio a todos nós e de todos nós nesse momento. É isso. Obrigado, Maria Helena. Eu vou me permitir dizer em público aqui aquilo que eu te falei particularmente ontem. Fico muito feliz com a sua volta aqui à discussão do tema Forluz, porque você foi muito importante naquela época, e é isso que a gente precisa, né? Eu acho que alguém já falou aí, uns anos atrás, que a unanimidade é burra, né? A gente precisa da divergência, mas precisa do respeito e da discussão em alto nível. Foi assim que nós construímos a Forluz até hoje, e acho que é assim que eu espero que a Forluz continue sobrevivendo aí e garanta a sua perenidade. Obrigado pelas suas palavras.